Bom dia, pessoas lindas. Então, povo lindo, lembrei aqui de um assunto que veio na minha mente várias vezes ao longo aí dos últimos meses, porque afinal, nos últimos meses eu ficava assim encucado, né, pensando assim, por que continua aparecendo pessoas que não sabem fazer uma pesquisa, né? Quando a gente trilhou essa parte do caminho de saber buscar a informação, a gente não percebe com muita clareza a galera que ainda não chegou nessa parte do caminho, né? Então a gente não consegue compreender. Quando eu vejo perguntas no grupo, todos os grupos, né, de WhatsApp, do grupo do Facebook, um punhado de pergunta que está extremamente bem respondida, né, tanto no canal quanto no site. Aí eu fico lembrando disso, né, cara? Nossa, lembra que a sua história não é a história do mundo. Então, vou contar um pouco da história, de como eu via essa coisa, né, essa necessidade, né, de obter conhecimento e de dar o próximo passo, né, durante a minha jornada. É claro que isso muda tudo, né? A geração é diferente porque a tecnologia era diferente. Às vezes a gente não consegue ter essa noção do tanto que a tecnologia, né, a diferença da tecnologia muda as pessoas. E é por isso que eu tive uma visão viciada, né, por muito tempo. Eu não conseguia ajudar as pessoas porque eu supunha que as pessoas tinham a mesma capacidade do que eu de ir lá e aprender. E aparentemente não. Aparentemente esse autodidatismo ele não é o natural, né? Na verdade, ele é uma exceção. É, tipo assim, é muito difícil de você encontrar, né, conhecer pessoas que são autodidatas. O mais fácil é você encontrar pessoas que são pedintes, né, ou que você só consegue aprender através de outra pessoa. As pessoas autodidatas, elas são mais difíceis, e cada vez mais difíceis, inclusive. E aí que vem a questão da barreira tecnológica. Quando eu comecei nesse rolê de internet, era 1999. E antes de existir essa coisa das redes sociais, óbvio, né, a internet era puro mato, mano, naquela época. Ou você tava no bate-papo da UOL, né, ou dando rolê no IRC, ou pesquisando coisas, né, tentando pesquisar coisas. Nem existia Google ainda. Era Alta Vistas, Yahoo, KD, esses paranauês. Então, para quem buscava, era necessário que você soubesse pesquisar. Porque senão você só ficava no bate-papo da UOL mesmo, igual a maioria, e tudo bem. Mas quem queria buscar algum tipo de conhecimento, aprender alguma coisa, precisava ter a capacidade de pesquisar, de ir lá e correr atrás desse conhecimento. Não adiantava você só chegar no bate-papo da UOL e perguntar às pessoas: e aí, galera, me ensina sobre hermetismo. Não era bem assim, você tinha que correr atrás, você tinha que pesquisar, existia esse movimento, né, da busca, né, da pesquisa. Isso era natural naquela época, a não ser que você queria só, né, conversar à toa e ficar no bate-papo da UOL também, que tinha isso. Coisa da vida. Aí que vem a questão da tecnologia. O grande guardião de portal daquela época podia ser esse, né, a tecnologia. O fato de você ter que procurar, o fato de você ter que pesquisar, isso já era um grande guardião de portal, né? Não tinha sites como a gente vê hoje, né? Eu fiz alguns sites naquela época, mas assim, não tinha essa possibilidade, né? Eram nichos muito específicos. Então você tinha que pesquisar muito. Com
a grande mudança tecnológica que aconteceu foram as redes sociais. As redes sociais, elas transformaram, não é que transformaram, elas popularizaram a preguiça. A preguiça já era muito popular, né, antes, mas elas deram vazão a essa preguiça. Porque quem não participou dessa época de pesquisa, né, de ir lá, correr atrás, ler, nunca mais precisou disso. Porque você joga uma pergunta numa rede social, alguém vai responder ela. E você vai pegar aquela resposta, acreditar nela e pronto. Então, essa foi a grande mudança tecnológica. Entre você ter que pesquisar, ter que ler, ter que correr atrás, para você chegar hoje, né, lá no grupo hoje do Cautice, por exemplo, fazer uma pergunta, por mais idiota que seja, e vai ter gente respondendo. Então, tira-se aquela questão de você buscar pela informação. Rafael, hoje eu estudo e não dependo de ninguém para me ajudar. Estudo muito para não ficar dependente de sacerdote. Quem aprende não depende. Muito bom, Doce. E bom dia, Alessandra. Então, gente, tem a questão tecnológica. Aí você pensa assim, quer dizer que a tecnologia que fez as pessoas ficarem preguiçosas? Não é bem assim. A gente pensa assim, né, quando a gente faz uma análise superficial da coisa, né, que as pessoas ficaram mais burras com a tecnologia, não é bem assim. As pessoas não ficaram mais burras com a tecnologia. A burrice das pessoas que se tornou mais visível com a tecnologia. Essa que é a grande questão. Então, assim, não, a tecnologia ela não está fazendo um papel de carrasco na questão da troca de informação, na questão de conhecimento. Não, a tecnologia está fazendo muito bem o papel dela. Né? Através da minha telinha de celular aqui, eu tenho conhecimento de tudo que já aconteceu no mundo. Mano. Imagina, vamos pensar nessa tecnomagia doida aqui. Você está lá 1000 anos atrás, está lá numa rodinha de bruxas, né? A rodinha de bruxas que é bem daquelas antigas mesmo, todo mundo com chapeuzinho, com a vassourinha, com as suas varinhas mágicas, e elas têm a compreensão, têm o conhecimento, têm aquela sabedoria, né, da bruxaria, e uma delas fala assim, olha só o que a gente pode fazer com uma varinha mágica, né? A gente tem um conhecimento fantástico do funcionamento desses mecanismos todos, e essa varinha mágica se torna mágica na nossa mão. Você pode dar essa varinha mágica na mão de qualquer outra pessoa, que eles não vão conseguir utilizar essa varinha mágica. Porque a varinha mágica é só um foco, né? O que importa é o nosso conhecimento, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu e a forma como a gente utiliza isso aqui. Agora, imagina se a gente fizesse uma varinha mágica que você não precisava, né, de obter todo o conhecimento que a gente teve. Que a varinha fosse mágica por si só. Né, que essa varinha mágica te desse, né, desse para a pessoa, qualquer pessoa leiga, por mais leiga que fosse, essa varinha ela desse acesso a todo o conhecimento da humanidade. E, além disso, te desse a possibilidade de se comunicar com qualquer outra pessoa do mundo inteiro, instantaneamente. Imagina, você ter acesso a todo o conhecimento da humanidade, você ter acesso a todas as pessoas, né? Em teoria, na sua varinha mágica, sem precisar saber nada. E é isso que a gente vive hoje. Né? Hoje, o seu celular é essa varinha mágica. Né? O seu celular ele tem acesso a todo o conhecimento da humanidade. Ele tem acesso a todas as pessoas, praticamente. Né? Todas as pessoas que são acessíveis. A gente tem essa tecnologia mágica na nossa mão. Né? Simplesmente, o que a gente precisa fazer é utilizar essa tecnologia.
Só que em vez disso, o que a gente faz? Fica rolando timeline, vendo fofoca e jogando joguinho. A gente pega essa coisa mágica, né? Essa caixinha que é o nosso celular, que tem todo o conhecimento da humanidade, e só brinca com ela. Né? Não faz praticamente nada de útil com isso. Então é a mesma coisa. Né? Não é que a tecnologia emburreceu as pessoas. As pessoas que não conseguiram dar o próximo passo, né, que eu chamo de primeiro despertar, não importa qual tecnologia chega até elas, elas vão continuar engatinhando, elas vão continuar sem compreender, elas vão continuar sem buscar, né, elas não tiveram aquele gatilho essencial que é, como eu dizia o ET Bilu, busque por conhecimento. Então não importa a tecnologia, importa é as pessoas que não saem daquele, né, daquele degrauzinho lá de compreensão, elas vão permanecer nesse degrau de compreensão. Provavelmente até o resto da vida morrer e pronto. Normal. Independente da tecnologia que os rodeia. Né? O magista, ele é um buscador. Né? O magista, ele está sempre buscando por conhecimento, por compreender o funcionamento do universo. Eu estou falando do magista, né, daquela pessoa que está ali trilhando o caminho do ocultismo. O que é bem diferente do pedinte. Né? O pedinte é o que a gente vê todos os dias no grupo de magia. Né? As pessoas que só estão na magia para pedir alguma coisa para qualquer entidade que seja. Né? São aquela galera que ainda está com a mentalidade de mendigo. E isso é a maioria, normal. Né? O buscador, ele é a exceção. O mendigo, ele é o padrão. Então, assim, não tem o porquê a gente ficar nessa nostalgia de que, na minha época, lá, a gente primeiro estudava um tanto de sistemas mágicos para depois estudar a magia do caos. A magia do caos dava a gente a liberdade de entender e nos desvincular, né, das doutrinas, né, dos dogmas dos outros sistemas. Aí você fala assim, mas hoje não é assim por causa da tecnologia, não. As pessoas que são pedintes, né, os que têm ainda a mentalidade de mendigo, eles vão continuar assim, independente, né, do sistema mágico que será utilizado. Né? Você pode estar na magia do caos hoje, porque Jesus não te, né, te deu o que você queria ontem, aí hoje você está na magia do caos pedindo céu astral, amanhã você vai estar lá pedindo Lilith, amanhã você vai estar lá pedindo algum daimon. Né? Para quem é pedinte, o normal é isso, você ficar rodando e ficar pedindo. Né? Esse é o rolê de mendigo, normal. Agora, para quem é buscador, o normal é se aprofundar nos estudos, pesquisar, colocar em prática, né? Assim, não acreditar em qualquer coisa que você vê na internet, não ser Maria vai com a egrégora ou Maria vai com as outras, né? É igual esse negócio de agradecimento público. Tem muita gente agradecendo tal servo, então aquele é bom. Aí você vai de Maria, vai com egrégora e vai lá pedir também. Né? Aí vira uma procissão de mendigos. Não adianta ter acesso ao conhecimento se você não tem ferramentas internas para absorvê-lo. Exatamente. Mas a gente tem que entender a própria preguiça. Quando a gente vira e aponta o dedo para o coleguinha e fala assim, lá, ele é um preguiçoso. Por que ele não pesquisou isso no Google? Por que ele não pesquisou isso no site? Caramba, é uma coisa tão simples, qualquer idiota consegue pesquisar isso e chegar na resposta, né? Mas não é bem assim. O nosso corpo, nosso mecanismo biológico, ele evoluiu ao longo, né, de todo esse rolê aí
seleção natural para gastar o mínimo possível de energia. E adivinha, pensar gasta energia. Pensar gasta muita energia. Para quem está nesse rolê aí de realmente ler, pesquisar, ou está estudando para concurso, ou está estudando para o Enem, né, e tudo mais, sabe isso na prática. Pensar gasta energia. E o mais doido é que pensar não é essencial para a nossa sobrevivência. A gente pode até... Parece contraditório, né? Mas não, pensar não é essencial para a nossa sobrevivência. Então, assim... Ah, não, mas se eu não tivesse passado na faculdade, você iria estar trabalhando e sobrevivendo do mesmo jeito. Tipo assim, a sobrevivência, ela não precisa do pensamento complexo. Ela precisa de você, sei lá, saber fazer qualquer coisa que seja para conseguir, né, o seu ganha-pão e sobreviver. Só isso. É muito simples e tranquilo. Como animal, a gente a gente evoluiu para isso, para gastar pouca energia. Então, tudo que a gente faz a mais, né, como, por exemplo, pensar, né, o cérebro ele tenta impedir. O cérebro fica falando assim, mano, pra que você tá lendo um livro, velho? Você vai ter que pensar, você vai ter que gastar mais energia, você vai ter que comer. O cérebro ainda não entendeu que a gente não precisa caçar mais, né? Tipo assim, é uma coisa de pouco tempo, né? Só uns 1000 anos para cá, ou menos, né? Que a gente precisava caçar a própria comida, ou colher a própria comida. A gente precisava de gastar energia para consumir energia. Então o cérebro ainda não se acostumou com essa abundância de alimento que a gente tem hoje. A gente não precisa gastar energia para buscar alimento. A gente pega o nosso celularzinho, né? Manda uma mensagem lá, né, escolhe o cardápio no iFood e a comida chega. Nossa, não se adaptou a isso ainda. Tanto que é exatamente por causa disso que a gente também vive uma epidemia, né, de obesidade, né, que é só consumir, só jogar para dentro e não gastar nada. Então, assim, são várias questões que a gente tem que observar. Então, essa avareza cognitiva, ela é natural. Essa preguiça de buscar o conhecimento, essa preguiça de aprender, essa preguiça de ler, tudo isso é natural. Mas, né, o que o magista faz é superar os bloqueios naturais que a gente tem. Superar a nossa natureza, superar essa natureza humana, superar esses limites biológicos e conseguir dar os próximos passos. Então, assim, quando você pega a diferença do magista do caos lá da minha época, era o cara que pesquisava de tudo e finalmente abria para o magicrente do caos, né? Ou então pedinte do caos, que hoje só quer pegar um servo astral qualquer para resolver seu probleminha mundano, tudo mais. Você vê uma diferença enorme, né? Mas não é porque a internet facilitou isso, não é porque a tecnologia está impedindo as pessoas de pensar. As pessoas da mendicância, né, os pedintes, eles só estão buscando novas formas, né, de ir lá e pedir. Eles não vão se aprofundar. Isso é o normal. O normal é isso. É igual a maior parte das pessoas que está aí na religião, mas está na religião só para dizer que para participar de uma comunidade e para ficar pedindo coisa. A participação se resume nisso, a ser um mendigo. Coisas da vida. E aí, como que você entende isso? Entende, percebe o funcionamento desse mecanismo dentro de si e fala, cara, eu sou um preguiçoso do caralho, né? Eu sou esse mendigo aí, esse mendigo astral, esse usuário de magia, né? Eu só fico pedindo coisas e coçando o saco o dia inteiro. Aí é essa questão que você faz
E aí que você começa a mudar um pouco, né, a sua perspectiva, o seu paradigma, e pensar assim, cara, realmente, né, se em vez de ficar perguntando merda no grupo de magia, eu fosse lá e ler um livro, né, ou assistir um videozinho, cara, eu já teria aprendido, né? Então, esse é o tipo de questionamento que a gente faz quando a gente está saindo desse nível de ser um preguiçoso do caralho para ser um buscador, né? Para entender que conhecimento está aí, é só correr atrás. Hoje, você pode absolutamente saber o que você quiser, cara. Tudo conhecimento. Ah, mas porque tem coisa paga? Porra nenhuma. Quem quer buscar conhecimento consegue achar ele de alguma forma na internet. Sem dúvida. Qualquer coisa que seja. Ah, os livros estão caros. Mano, biblioteca de PDF tá cheio. Né? O que tá em falta é pessoas que leem esses PDFs. Todo mundo tá sempre procurando um livro, querendo um livro, mas é pouca pessoa que tá lendo, né? Isso é uma viagem. Aí, de certa forma, hoje o excesso de informação fica mais difícil. E ao invés de buscar o conhecimento, hoje temos que filtrá-lo. Mas isso não é de hoje, cara. É por isso que eu tô falando, cara. A tecnologia, ela melhorou. Mas isso daí, as distrações, sempre existiram. Ah, mas hoje tem mais distrações ainda. Hoje tem mais distrações ainda. Mas mesmo lá no vilarejo, né, que tinha só meia dúzia de família, a galera preferia ficar se distraindo do que ler um livro, tá? Então essa coisa da distração, beleza, aumentou. Mas mantém a mesma coisa. Quem queria focar, focava. Quem teve aquele insight para focar, vai lá e focar, vai conseguir focar. Igual hoje. Hoje tem um punhado de gente aí perdida, só vidrado em fofoca, Big Brother e tudo mais. Mas vai ter gente que vai ter um insight, vai falar, cara, que tal se eu lesse um livro? Que tal se eu, né, pelo menos assistisse os vídeos aqui, em vez de ficar perguntando essas merdas aqui, sabe? Vai ter algumas pessoas que vão fazer essa coisa que não mudou. Né? A quantidade de distração sempre teve. E sempre teve pessoas que conseguiram superar essas distrações e fazer um bom rolê. E é para isso que eu estou chamando vocês, né, para fazer um bom rolê. Agora, voltar um pouquinho na minha história. Essa questão de eu ter sido autodidata, isso nublou muito a minha mente ao longo da vida. Essa que foi a coisa foda. Né? Tipo assim, eu aprendi desde novo, nem sei como, né? Nem sei qual foi o grande rolê para aprender isso, mas desde novo eu sempre tive essa coisa de quero aprender, vou lá e aprendo sozinho. Sempre faço. E aí eu supunha, né? A gente tem a nossa projeção. Aí eu supunha que as outras pessoas, né? Eu projetava essa ideia, achava que as pessoas também faziam assim, queriam aprender, ia lá e procurava. Né? E isso se manteve por um bom tempo. Aí depois eu percebi que não, mas só quando eu fundei o Cautices que eu percebi que, cara, ninguém pesquisa porra nenhuma. Aí que eu vi que eu era uma exceção. Por quê? Aí que entra, né, da gente entender como que funciona esse mecanismo. Ah, eu falei da preguiça? Beleza, preguiça é um deles. Né, essa avareza cognitiva, né, o fato do nosso cérebro gastar menos energia, querer gastar menos energia, faz com que a gente evite pensar, evite raciocinar, evite ler, evite pesquisar. Né, isso é um dos fatores. O outro fator é que, evolutivamente, é muito mais eficiente a gente socializar do que estudar, do que compreender. Mais vale você saber fofocar sobre o Big Brother, evolutivamente falando, do que saber qualquer coisa de hermetismo.
Essa que é a parte doida do rolê. Aí você fala assim, cara, não faz sentido. Na verdade, faz todo sentido. Mas vale você saber fofocar sobre o Big Brother, evolutivamente falando, do que você saber qualquer coisa de hermetismo. Olha que viagem. Primeiro porque o mais importante para o ser humano, além da sua própria sobrevivência, é uma consciência de grupo. É fazer o network. Esse network não precisa ser nem um network financeiro, não. Mas participar do tecido social. Né? E para participar do tecido social, adivinha? Você também não precisa pensar. Você só precisa vibrar na mesma frequência daquele tecido social, daquela bolha social que você participa. Então, um membro super fofoqueiro que sabe tudo de BBB, ele vai ter mais valor social num grupo do que alguém que sabe de hermetismo. Olha que viagem. Então, evolutivamente, biologicamente, tudo vai contra a ideia que a gente passa o tempo todo aqui na magia, que é vamos tomar o controle, vamos compreender, vamos tomar poder para a gente mesmo. O biológico, o natural, o caminho natural do ser humano é outro, mano. O caminho natural do ser humano é viver assim, viver em manada, normal. É o caminho mais fácil, mais comum, mais tranquilo. Inclusive, você vai ter muito mais apoio, né, se você viver em manada sem pensar. Muito mais. Agora, quando você vai para o caminho da pesquisa, da busca, aí você parte pelo primeiro obstáculo. Né? Qual que é o primeiro obstáculo do autodidata? Hoje diminuir um pouquinho esse obstáculo, mas vocês vão entender por que continua sendo um grande obstáculo. O autodidata, ele vai fazer o quê? Ele vai querer compreensão por si mesmo. Então, você vai consumir conteúdo de outras pessoas, óbvio, mas não necessariamente pedindo, né, que outra pessoa te pegue pela mão e te ensine. Né? Você não precisa assim, de um mestre, de um professor. Você vai ler os livros, vai ver os vídeos, né, e tudo mais. Mas e aí, quando você tem dúvida? Você faz o quê? A galera fala assim, cara, se quando eu tenho dúvida, eu vou no grupo de discussão e pergunto lá, por que eu não fico só aprendendo magia assim? Jogando dúvidas no grupo. Por quê? Quando você está no campo de busca e surge alguma dúvida, provavelmente é uma dúvida bem específica de uma área que você já estudou, né, já entendeu e está querendo fechar ali uma lacuna. Diferente de ficar tirando dúvida em grupos, que é um comportamento de manada. É um comportamento de pessoas que não querem necessariamente compreender, mas sim lubrificar, né, ali a troca de atenção, lubrificar o tecido social, ficar trocando atenção. Então, por isso que é muito comum você ver grupos de ocultismo muito movimentados, cheio de teorias, cheio de galera discutindo muita coisa, mas pouca gente fazendo alguma coisa. Né? Fica muito na masturbação teórica, porque geralmente, né, aí, por isso que vem essa outra parte, né, que a socialização é mais importante do que a compreensão, né, para o nosso mecanismo biológico. As pessoas se sentem valorizadas quando elas estão discutindo magia com outras pessoas, mesmo que elas nunca tenham feito nenhum ritualzinho na vida. Isso você vê em todo grupo de magia, e é muito engraçado. Pessoas assim que têm uma super capacidade teórica, né, sabe de tudo de teoria, lê um punhado de coisa, mas nunca fez nada.
Aí, mas está ali participando daquele tecido social, está ali interagindo. Porque a parte da preguiça conseguiu superar, mas ainda não conseguiu superar a parte da carência, né, que está fazendo apenas para se manter conectado, ter aquela consciência de grupo, né, se sentir parte de um grupo. É uma viagem, né? Respira, povo lindo. Mas eu não acho nem ruim as pessoas serem pedintes. Se a magia é recurso dos despossuídos, nada mais compreensível que as pessoas usam um caminho mágico para alcançar coisas que querem. Gente, mas isso é o normal, gente. Ser pedinte é o comum. O que eu estou separando aqui é você ser um pedinte ou ser um magista. Essa que é a diferente. A diferença, saca só. Você entra lá na Umbanda e vai numa gira de atendimento. Você vai ter o quê? Os umbandistas, né? Os incorporadores de um lado, as pessoas que são magistas, e do outro lado você vai ter o quê? Um tanto de pedinte, que vai chegar lá para pedir coisas. Obviamente, o que eu falo aqui é para magistas. O grande rolê, né, de quem chegou até o canal, está consumindo o meu conteúdo, é que eu suponho, né, que vocês queiram trilhar o caminho da magia. Né, que vocês não sejam meros mendigos astrais, né, vocês não sejam meros pedintes. Né, e se forem, eu estou aqui demonstrando que existe um caminho muito mais bacana, muito mais legal, muito mais saudável para você trilhar do que você continuar sendo um pedinte. Porque o normal é ser pedinte, não é o julgamento. Não tratem isso como julgamento. É simplesmente você ver o funcionamento das coisas. É assim, a maior parte das pessoas chega na magia para pedir. Chega na magia como um grande mendigo. Normal. O que eu tento fazer é com que vocês ultrapassem, né, essa barreira, a barreira da preguiça, a barreira da racionalidade, né, a barreira da sua carência e da sua necessidade social, para conseguir chegar ao nível de ser um magista, né, de entender, né, superar aí a sua mendicância, né, e se tornar uma pessoa que é próspera em vez de um pedinte. E aí, gente, eu estou falando muito sobre pedinte e mendicância aqui. Quem não viu, assista a live chamada Como Deixar de Ser um Pedinte. Ela é uma das mais importantes do rolê. Aí você fala assim, mas eu quero ser só um pedinte mesmo. Tanto faz, para mim, foda-se. Mas o conhecimento está sendo passado. Você pode deixar de ser pedinte se você quiser. Gabriel, ter uma boa alimentação também ajuda a aumentar a nossa energia, já que o cérebro usa mais carboidrato, com fonte de energia, 20% das nossas calorias. Sim, um punhado de coisa, cara. Boa alimentação, exercícios físicos regulares e leitura. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O difícil é fazer, né? Eu tô nesse rolê, tipo assim, nossa, faço yoga, faço slackline, danço forró, tenho uma alimentação balanceada. E mesmo assim, de vez em quando, eu caio numa leseira que a preguiça me puxa. Eu sei que é difícil, mano. Eu sei que é difícil. Mas é possível. Tipo assim, é só lembrar que esse é o comportamento natural do corpo. Eu vou aceitar esse comportamento natural do meu corpo ou eu vou superar esse comportamento natural do meu corpo. Essa que é a ideia. Afinal, ser magista é isso, você conseguir superar. Porque senão você vai fazer o quê? Ficar só fazendo simpatia e pedindo coisa para ser astral? A gente supera as nossas limitações, supera as nossas necessidades. A gente consegue superar a nossa preguiça, superar essa avareza cognitiva, superar a nossa necessidade de atenção. Porque senão, magia vai se resumir aqui. Ficar fazendo ponto riscado e pedindo coisa? Pô, mano. Vamos dar um rolê mais sério aí, né, povo lindo?
Eu vi um vídeo seu sobre pedinte, evocar. E o principal é invocar. E é isso aí, sempre invocar. Porque a magia de pedinte é sempre evocar e pedir coisa, né, para o serzinho astral. Invocar é diferente, você trazer energia para dentro. Né? Em vez de você ir lá para o Fortunate e pedir dinheiro para o Fortunate, você invoca a prosperidade para dentro de si. É muito diferente. Então você está em um passo importante para você deixar de ser um pedinte e se tornar um magista, é parar de evocar e começar a invocar. Trazer para dentro. Em vez de pedir coisa, não, é você se tornar aquela energia. Muito bem lembrado. Você vê muito isso no grupo de magia. Gente, quero fazer isso, me dê relatos. Me dê relatos sobre servidor X, me dê relatos sobre servidor Y. É a mesma coisa de você falar assim, gente, eu não sou uma pessoa exploradora, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que, assim, sou muito insegura. Então, assim, alguém, por favor, me fale o que fazer e como fazer. É bem nessa onda, né, cara? É uma viagem. O empirismo, gente, ele é muito na base da magia do caos. O que é o empirismo? É você fazer as coisas por si mesmo. Então, tem o lance de ser autodidata, né, de você buscar a informação por você mesmo, de você ir lá e ler por si mesmo, você ir lá e fazer seu ritual por si mesmo. Isso é muito característica da magia do caos. Né, diferente do que a gente vê no grupo. O grupo é um tanto de pedinte querendo relato, né, para fazer igual. A magia do caos, ela tem muito essa coisa de, cara, você quer saber como que o servidor X funciona? Vai lá, ativa a porra do servidor e tenha a sua própria experiência. É bem assim. É bem diferente do que a gente vê, né, nos grupos de magia, do que é popularizado, de que, ai, gente, alguém me ensina como que faz, ai, por favor, alguém me dá um relato, ai, eu sou tão inseguro, preguiçoso do caralho e pedinte que eu não consigo nem mastigar, alguém me dá comida mastigada na minha boca, por favor. É um trem bem assim, né, bicho? Então, empirismo é extremamente importante na magia do caos, dentro do autodidatismo da magia do caos. Você ir lá tirar as suas próprias conclusões. E por que isso é tão importante? Porque o mecanismo de crença, a ideia principal, né, do rolê da magia do caos é você ter controle do seu mecanismo de crença. E o mecanismo de crença, cara, ele é muito vulnerável. Então, tem uma pessoa que chegou no meu atendimento, por exemplo, e estava assim, super de boa, tranquilo na vida, fazendo os ritual dela e tal, dando rolê com os Diamonds. Aí, ela foi e caiu num vídeo de um cara aleatório que falou assim, cuidado com Goethe Patchwork é perigoso, pode dar problema daqui a 10 anos. Aí, um tanto de retardado vai acreditar, né, numa merda dessa. Por isso que o controle do mecanismo de crença é importante. Né? Você pode ser empirista, né, igual essa menina, ela era empirista, ela ia lá e fazia as coisas, ela tinha, né, as próprias sensações daquilo que ela fazia e estava tudo dando certo. Mas foi acreditar num guardião de portal idiota aí que falou que Goethe Patchwork é perigoso, aí ela já ficou neurada, ou seja, contaminou o mecanismo de crença dela. Aí olha que doideira, cara. A pessoa passa a duvidar da própria experiência empírica que ela teve com os próprios rituais para acreditar num Zé Dendago aleatório que falou bobagem na internet. É foda, né, mano? É uma viagem. É uma viagem, cara. Quando eu vejo isso acontecer, eu falo, porra. Aí você fala assim, no que acreditar então, mano? Se todo mundo tá falando besteira na internet, acredite naquilo que te dá segurança. E ignore aquilo que te dá insegurança, aquilo que te dá medo. Né? Se alguém está tentando te colocar medo, então ele está sendo um guardião de portal para você.
Mas você pode aceitar esse medo e ser infectado por ele, ou você pode ignorar e meter os dois pés na porta e ultrapassar. Ah, mas isso é difícil. É difícil, mas é o que leva a esse caminho. Você conseguir fazer isso, você ter conhecimento teórico e prático suficiente para você não acreditar em qualquer merda, para você conseguir, meter os dois pés na porta e pronto. Para você conseguir que ninguém te coloque medo sobre coisa nenhuma. É aí que a gente chega. Quando a gente segue esse rolê empírico, esse rolê massa. Sacou, povo lindo no meu coração? Pois é, e a barreira do medo? É normal ter medo da magia, inclusive da própria? Porque eu realmente tenho a impressão de que essa é a barreira forte em mim. Sim. Essa é a parte, Vamos lembrar aqui, gente, medo, ele é um mecanismo de defesa, ele é natural. Ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo que mantém a nossa sobrevivência. O medo serve para isso. Mas, hoje em dia, a gente não precisa dele tanto igual a gente precisava quando a gente era caçado por onças. Igual os nossos ancestrais. Né? Hoje a gente não precisa ter tanto medo assim. O medo se desenvolveu de uma forma assustadora, se transformando aí em diversas inseguranças, nas ansiedades e tudo mais. E um desses tipos de medo é o medo do desconhecido. É uma das formas básicas, primárias de medo que a gente tem, que é ter medo do que a gente desconhece. É a mesma coisa de ter medo do escuro. A gente tem medo do escuro por quê? Porque a gente não consegue ver, a gente não sabe o que está ali naquela escuridão. O medo desconhecido ele funciona muito dessa forma. A gente teme aquilo que a gente desconhece. É por isso que muita gente tem medo da magia, ou medo de sistemas mágicos, Pode até estar na magia do caos lá, pedindo coisa para o servo astral, mas tem medo de ir para Goethe. Então, assim, é o medo do desconhecido. Uma vez que você conhece, você perde o medo. É simples. A Goethe tem muito disso. Tem uma egrégora de medo muito grande. E ela funciona bem também por causa dessa egrégora do medo. Mas aí o que você faz para perder o medo de Goethe? Você vai lá e faz um ritual. O lance de perder o medo, ele tá muito nisso, gente. Em você ir lá e fazer. Porque senão você vai ficar só viajando na maionese. Você vai ficar só perguntando pessoas aleatórias da internet, mais gente vai colocar medo em você, e aí você vai ficar fazendo porra nenhuma. Ficar aí com medinho pra sempre. Então, assim, superar o medo, cara, é fazer. Superar o medo é prática. Você ir lá e colocar em prática. Assim que você supera o medo. Ficar nessa onda de, não, eu preciso que um iluminado chegue aqui, fale comigo, me coloque, pegue pela minha mão, me leve pelo colo e coloca lá no meio do ritual e fala as palavras mágicas pra mim. Porra, mano. Você perde o medo fazendo. Então, assim, tá com medo de qualquer coisa que seja, vai lá e faz. E aí, pronto, você perde o medo. Porque você tem medo porque você desconhece. Quando você começa a conhecer, perde o medo do desconhecido. O desconhecido não é mais desconhecido, Então, você pode ir lá abraçar ele e tomar um cafezinho. Bom dia, Moses. Ser curioso me fez ser autodidata. A busca pessoal me levou até a magia do caos. E seu canal é uma grande inspiração. Gratidão. Valeu, Moisés. E como meter os dois pés na porta, algo que dá segurança, aí tem várias possibilidades. Cara, eu gosto de ir muito no susto mesmo, de, nossa, só chegar e bora fazer e pronto. Colocar coisa na cabeça. Quando rolou, por exemplo, quando eu tive a ideia de fazer o primeiro ritual de choque de egrégoras, por exemplo, eu não achei que seria tão complicado igual foi. Porque eu sempre fui da magia do mental e tudo mais, aí eu tava naquela coisa de, nossa, uma coisa coçando dentro de mim, Preciso fazer um ritual cerimonial, Aí aquela coisa coçando dentro de mim e resolvi que ia fazer. Resolução é uma coisa importante. Resolvi que eu ia ultrapassar aquela porta. Então, beleza. Aí
fiz todo o caminho mental interno que eu precisava fazer para ultrapassar aquela porta. Beleza, estava preparado mentalmente. Aí a outra parte foi o quê? Colocar em prática, que era meter o pé na porta. Então, assim, uma vez que você faz esse tipo de pacto interno, né, um pacto consigo mesmo, de ir lá e falar assim, cara, eu vou meter o pé nessa porta, uma hora você faz. E é assim, é na cara, é dar a cara a tapa mesmo. Igual eu falei na live sobre a timidez. A gente acha que as coisas podem ser fáceis com magia. Cara, a magia ela te dá motivação e te dá coragem. Mas quem tem que meter a cara a tapa é você, velho. Então, vai lá e mete as caras, mano. Será que eu sou o cristão que pratica magia do caos? Minha família me julga e fala que Deus fica triste comigo. Não sei porque minha família me julga. Eu tenho medo de realmente ser verdade. Qual é, Isaac? Sai dessa onda aí, doidão. Deus nem existe. O único Deus que tá triste com você nesse momento é o seu Deus interior. Que tá olhando para você e falando assim, aí, toda essa possibilidade aí, todo esse poder interno aí, ficar inseguro porque a família falou isso, a família falou aquilo, porque tem um Deus, teoricamente, no céu lá que vai mandar no inferno. Porra, mano, acorda. Olha o seu superior tentando te acordar aí, mano. Você percebe que atingiu a evolução quando você começa a fazer tudo que te dá medo. Tipo um doido mesmo. É exatamente, Gabriel. Foi bem nessa onda que eu fiz mesmo. Galera, tipo assim, a receitinha de bolo é essa, meter as caras. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas é muito compensador. Muito compensador. Liberta de tudo. Cara, eu saí metendo louco, velho, por muitos anos da minha vida ainda. Meto louco. Isso é tudo liberdade, cara. Isso tudo se transforma em liberdade. Quanto mais você mete o pé na porta, cara, mais livre você fica. Aí você fala assim, mas eu prefiro a segurança de ficar aqui quietinho, só pedindo coisas. Beleza, mano. O problema é seu. Tipo assim, eu tô dando uma ideia aqui de evolução, né? De abrir caminhos e tal. Agora, para quem não tem capacidade ainda, né? Não tá nesse rolê ainda, não tem competência suficiente, né? Fica aí, né? Dando rolê atrás do próprio rabo, até conseguir sair desse loop. Porque não é aquela coisa de, eu vou obrigar vocês a aprender, eu vou obrigar vocês a meter o pé na porta. Não tem como fazer isso, cara. A coisa tem que vir de vocês. O máximo que eu posso dar é coragem, né? Dar um empurrãozinho, um encorajamento aí. Mas quem tem que meter as caras são vocês. E é isso, povo lindo do meu coração. Bora superar a sua avareza cognitiva, bora superar a sua carência aí, e bora aprender de verdade, meter a cara na prática, né, fazer o rolê sério, né, deixar de ser um mendigo do caos para se tornar um magista do caos. É isso, povo lindo do meu coração. Estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. Até a próxima.